Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 7, versículos de 21 a 29. É a história dos dois homens e das duas casas. Uma casa construída sobre a rocha e a outra casa construída sobre a areia. A rocha, que simboliza a estabilidade, e a areia movediça, que simboliza a mobilidade. Os dois homens tinham o mesmo desejo. Provavelmente desejavam construir suas casas na mesma localidade. As duas casas sofreram as mesmas tempestades e as mesmas intempéries. Nosso Senhor começa o Evangelho assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus quer dizer que não basta apenas que pratiquemos as nossas exigências religiosas, não basta apenas que participemos de uma missa, não basta apenas que participemos de um retiro, que escutemos uma homilia, uma reflexão. É importante que tudo isso nos leve à prática, nos leve a um comportamento ético, ou seja, a nossa oração há de ressoar na nossa vida através das obras. Por isso que nosso Senhor diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Foram submetidas às mesmas condições as duas casas. Não havia diferença entre elas, exceto no alicerce, no fundamento. Externamente, não havia diferença entre ambas. Aqueles dois homens apreciavam o mesmo modelo da casa. Eles tinham muita coisa em comum. Vejamos as diferenças entre as duas casas. A diferença é bem sutil, quase invisível. O alicerce geralmente fica embaixo, escondido. E São Lucas, ao escrever sobre este evangelho, nos dá um detalhe muito importante. No capítulo 6 nos diz o evangelista: se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que, ao construir uma casa, olha a diferença, cavou, aprofundou e lançou alicerces sobre a rocha. Então, São Lucas diz que o homem prudente, ele gosta das profundezas. Ele não é epidérmico, ele não é superficial. Enquanto que o homem tolo apenas constrói na superfície. Aquele que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, ou seja, no chão, sem alicerce. O homem sem juízo não cavou e não fez o alicerce. E a chave para a compreensão desta passagem é a palavra sem juízo, o homem tolo. Aqui está a diferença. Quais são as características daqueles que constroem a casa sobre a areia? Que tipo de cristão é esse? É aquele cristão que sempre está com pressa. Ele não gosta de profundidade. Quer fazer tudo imediatamente. Não é capaz de esperar. É uma pessoa impaciente. Não dedica tempo aos empreendimentos. Vive sempre interessado em resultados imediatos. Nós poderíamos colocar essa passagem também sobre o matrimônio, sobre a construção de uma relação entre homem e uma mulher.
também podemos colocar sobre nós padres, né, como realmente está fundamentada a nossa vida. Enfim, esse texto pode ser aplicado para todas as dimensões da vida. E o tolo, aquele homem sem juízo, imprudente, não tem tempo para ouvir instruções. Não dá atenção às regras que governam a construção de uma casa. Ele faz tudo por ele. Não percebe que há alguns princípios de engenharia que precisam ser observados. Por isso que os construtores consultam os arquitetos. O sábio, o prudente, se dispõe a ser instruído, a ser ensinado. O imprudente, o tolo, não se interessa por tais coisas. Ele quer apenas uma casa e não deixa aborrecer-se por regras e por normas. Em sua opinião, as suas ideias são as melhores. Ele sabe de tudo. Ele não precisa aprender coisas nenhuma de ninguém. Seu slogan, mais ou menos, é o seguinte: vamos edificar a casa imediatamente. Trata-se de uma mentalidade que não pesa as consequências. Se alguém disser ao tolo, cave até chegar à rocha, seja mais profundo, provavelmente ele não escutará. Aquilo que ele realiza o faz ao seu modo, à sua maneira. O insensato que edificou a sua casa sobre a areia nunca se perguntou o que poderá acontecer. Você poderia colocar assim na sua vida também conjugal, né? Onde está alicerçada a minha relação, o meu afeto, a minha sexualidade? É importante nós nos perguntarmos o que pode acontecer e quando vier a ventania, porque os problemas virão, a ventania virá, não precisa nem buscarmos, faz parte. O tolo, aquele que construiu a casa sobre a areia, assemelha-se àquele cristão que faz tarefas sem qualquer preparação prévia. Faz tudo de forma rasa e superficial e de última hora. Quais são as características do homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Ele constrói uma casa que seja durável, consulta peritos em construção, quer ser aconselhado por pessoas mais experientes, quer receber instruções, não tem pressa, cava fundo, mergulha nas águas profundas, tem organização, tem planejamento. Vejamos mais ainda as diferenças entre as duas casas. Embora a diferença entre ambas não seja muito óbvia, trata-se de uma diferença essencial, pois a coisa mais importante da casa, como falávamos, são os alicerces. Os alicerces parecem insignificantes à primeira vista. No entanto, trata-se da parte mais importante da edificação. Como diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. O alicerce é Jesus Cristo. As ventanias são inevitáveis. Por isso, a necessidade de bons alicerces e fundamentos. Analisando as duas casas, veremos a diferença entre um cristão e um pseudo-cristão, ou um falso cristão. Ambos têm determinadas características em comum. Os dois tipos de cristão estão na mesma comunidade, frequentam a mesma igreja, sentam juntos e escutam o mesmo evangelho. E ambos parecem gostar disso. Parecem ter a mesma posição, não se encontram fora da comunidade. Externamente, esses dois tipos de cristãos são tão parecidos um com o outro quanto são parecidos entre si aqueles dois construtores, tanto o que construiu a casa sobre a rocha como o que construiu a casa sobre a areia. E a pergunta é esta: rocha ou areia? Qual a característica do cristão meramente nominal, ou seja, de nome? Ele quer construir de forma apressada, quer usufruir da igreja, da comunidade, sem responsabilidade, sem profundidade, sem engajamento.
e sempre dá desculpas diante do descumprimento das responsabilidades. Na verdade, o seu eu acha-se no centro da sua vida. Fazer a vontade do Pai que está nos céus não é o seu objetivo, embora goste das práticas religiosas. Por isso, amados irmãos e irmãs, é importante que cada um de nós se pergunte onde a minha vida está sendo alicerçada, onde realmente a base da minha vida se encontra, na areia movediça ou na rocha que é Cristo. Assim seja.